vindo aqui para mais um vídeo desse segmento Análise de Cenários, que chega ao vídeo de número 84, onde nós conversamos sobre o que acontece no cenário doméstico, no cenário internacional e de que forma isso pode influenciar nas nossas decisões com relação à tomada de medidas nas nossas ações dentro do mercado acionário. E trazemos as últimas notícias, em particular envolvendo a Taesa, Banco Central e a B3, onde há uma sinalização de perspectiva positiva. Será? Vamos dar uma olhada no que nós vimos aí no mercado. E eu vou começar por este comunicado ao mercado que foi emitido pela Taesa. Esse comunicado, ele teve a sua expedição, a sua publicação feita no dia de ontem. Veja aqui, 8 de setembro de 2023, hoje é dia 9 de setembro de 2023. E sobre o que ele trata? Veja que ele é relativo à emissão de debêntures no valor de 800 milhões de reais. Se você olhar o documento, é um documento bastante... ele está em letras miúdas, então você precisa ir com bastante atenção para estratificar sobre o que ele se refere. Na realidade, a Taesa ela já tinha comunicado essa emissão de debêntures. Só que agora ela faz referência a essa comunicação, que na verdade são 800 mil debêntures, cada uma no valor de R$ 1.000, e ao final do processo ela veio trazer essa alteração. E essa alteração, se nós olharmos um pouquinho mais aqui para baixo, eu não quero perder muito tempo nesse documento, porque ele não é o mais importante, é apenas para deixar as pessoas que são investidoras da Taesa, ou que pretendem entrar na Taesa, um pouco mais tranquilas em relação a isso. Mas o que o documento vem fazer nessa alteração é uma retificação. É porque em vários itens lá, principalmente nos percentuais relativos às séries, no documento original, saiu com publicação em milésimos. Então, a companhia está alterando para centésimos. E se você for ver aqui, você vai encontrar que a primeira emissão vai ser com 5,8%, a segunda 5,9% e a terceira 6,05%. Então, na realidade, está alterando simplesmente de milésimo para centésimo. E com essa retificação, houve a necessidade de atualização do cronograma da oferta. Então, nesses termos, o que a gente verifica, e aqui está o parágrafo talvez mais importante desse documento, é que altera o prazo para que as pessoas tomem conhecimento dessa informação e, conseguinte, estabelece um prazo de desistência, já que houve essa modificação, com a possibilidade aqui de revogar a aceitação da oferta. Esse prazo passou para 11 de setembro até 15 de setembro, inclusive com os horários aqui. Impactando na alteração do cronograma da oferta, veja que o início foi em 4 de setembro de 2023, e o que muda está aqui, o início do período da desistência, que agora é 11 de setembro, um encerramento no dia 15 de setembro, às 16 horas. Se você é debenturista, então você já sabe, é só uma informação para aqueles que adquirem esses papéis da Taesa. E agora falando de algo que eu entendi como interessante, está lá no e-Investidor, no site e-Investidor do Estadão, e a manchete que veio trazida aqui pela Jéssica Anjos, que assinou essa reportagem, essa aqui é uma reportagem, vou baixar um pouquinho mais aqui para a gente ver a data, do dia 6 de setembro de 2023, mas foi que a XP ela atualizou o preço-alvo e fala sobre os dividendos. Aqui, isso na manchete. Aqui na submanchete a gente vai encontrar o seguinte, especialistas, eles apontam que os pagamentos de dividendos permanecerão robustos para a Taesa. Então é curioso como o mercado, ele se comporta. Cerca de um tempinho atrás aí se estava falando em secar os dividendos e agora tem uma outra interpretação. Por isso que a gente tem que ter cuidado com essas notícias. Isso aí foi uma entrevista que fez
última quarta-feira, dia 6, e houve uma revisão de tese dentro de alguns nomes do setor elétrico. E de acordo com o banco de investimentos aqui, XP, né, o preço-alvo agora passou para R$ 38. A recomendação é neutra, mas aqui embaixo, para o pessoal que é interessado na questão dos proventos, os especialistas apontam que os pagamentos de dividendos permanecerão robustos. Então, é uma mudança aí de olhar sobre a interpretação com relação à Taesa, que estava dizendo cerca de 2 meses atrás. Agora a gente está vendo uma interpretação diferente. Veja como isso aí é interessante, né, do ponto de vista de como, principalmente, os analistas eles vêm se posicionando ao longo do tempo. Um tempo que é relativamente curto. E ainda continuando aqui no E-Investidor, para nós olharmos, né, pelo menos do ponto de vista de perspectiva do mercado como um todo, veja que o Santander, ele entende que o Ibovespa está barato. Então, os analistas de renda variável do Santander, ele menciona nessa reportagem da Juliana Pestana, uma reportagem do dia 5 de setembro, ele faz referências aqui que dentro dos próximos 6 a 12 meses, o mercado deve entrar em um processo de recuperação. Pelo menos essa é a percepção desse analista. Veja que isso é percepção, é o que ele acha. Ele entende aqui que o valuation, né, que é o valor do ativo, ele está numa condição barata quando ele pega essa relação que nós utilizamos aqui no canal entre preço e lucro, que é o PL. A gente pega o preço da ação e divide pelo lucro líquido por ação. Ele acha que está descontado aqui em torno de 8 vezes, mas esse é o do Ibovespa, é o índice total da Bolsa. O que a gente precisa tomar cuidado aqui? Porque nós não compramos ações Ibovespa, não existe essa ação, a gente não compra ação do mercado, nós compramos de empresas específicas, onde nós analisamos lá na nossa tabela de indicadores, que eu sempre coloco aqui quando analiso uma empresa, que está o PL lá, o preço da ação dividido pelo lucro líquido por ação, que determina para nós ali o quanto tempo a gente tem retorno em função do lucro líquido da ação. Nós gostamos que fique ali no máximo entre 8, no máximo, né? Esse é o topo, 8 a 10, dependendo da empresa. Quanto menor esse índice, melhor, porque você retorna em termos de lucro líquido num menor tempo. Neste caso, quando eles olham para o Ibovespa, é bom ver o PL dessas empresas que eles analisam, porque tem empresas com PL de 30, 40. É como se você investisse na empresa e esperasse 30 a 40 anos para retornar o valor investido. Então, eles consideram essas 8 vezes dentro desse contexto. Por isso que não dá para olhar como um todo. Eu não olharia. Eu prefiro ficar só com as empresas e para o momento que nós estamos vivendo no país, nós ficamos sempre com, neste caso, elétricas, seguros e bancos. E esse é um otimismo interessante, porque veja aqui na InfoMoney, e essa aqui é uma reportagem assinada por Lara Risério e Michel Diniz. Ela é uma reportagem do dia 6 de setembro, que tem um lado otimista no mercado, né, esperando lá no final do ano o Ibovespa acima de 130 mil pontos. Lembrando que nós já tivemos notícias onde colocaram, e veja que é no final do ano, né, mas já colocaram o Ibovespa a 200 mil, já houve quem colocasse a 150, a 140 mil pontos, e agora nós estamos aqui em 130 mil. A reportagem coloca essas pessoas como otimistas. Eu não vou entrar no mérito dela, só queria fazer uma chamada para a manchete, que o que chama atenção é que isso veio regredindo um pouco. Será que esses continuam otimistas ou será que, na verdade, o otimismo ele está se esvanecendo? O que faz esses analistas apostarem ou estarem com esse otimismo é no caso aqui da JP Morgan. Veja que os analistas eles têm esse entendimento por conta do valuation que nós vimos agora há pouco. Eles ainda acham que a possibilidade aqui de um ciclo de queda da Selic e a redução do risco político do Brasil. Ele avoca 3
aspectos. No anterior, o Santander, ele coloca também a redução da Selic. E veja que ela teve a primeira redução e a Bolsa não refletiu de forma positiva. Será que tem alguma vinculação? Eu acredito que esses aspectos que eles estão avaliando, valuation eu acho que dá para se considerar, redução do risco político, tem que ver o que é entendido aqui como risco político. Eu, na verdade, de todos os que eu tenho acompanhado, fazem referência a uma possibilidade de que o país ele entre num processo ditatorial. Não sei se procede, se não, mas o estrangeiro ele analisa assim. Aqui, internamente, as pessoas estão mais reticentes, mais cestrosas, ou muito mais controladas no sentido de opinar sobre essa questão. Então a gente não consegue ter o feeling ajustado. Não sei se esse é o caso ou se não é, mas me parece que quando ele fala de risco político é isso que ele está se referindo. Mas o que interessa aqui para o canal é o ciclo de queda da Selic. Será que isso aqui é impactante para fins de aumentar a pontuação da Bolsa de Valores? Eles entendem que sim, porque com a redução da Selic existe uma possibilidade de saída das pessoas da renda fixa para a renda variável e com isso aumentar o score do Ibovespa. Não sei se isso aí procede, até porque muitas vezes se tem uma interpretação bastante equivocada com relação à Selic. Veja que aqui eu estou me referindo à definição que é do próprio Banco Central. No caso aqui, ele faz uma definição sobre Selic, mas ele coloca aqui como o principal instrumento da política monetária. A política monetária é de responsabilidade do Banco Central, enquanto que a política fiscal ela é do Ministério da Fazenda. Então veja que na política monetária ele é utilizado pelo Banco Central para controlar a inflação. É como um instrumento principal. Mais ou menos isso, mais ou menos. E aí eu já explico aqui por quê. Na realidade, inflação é quando se coloca muito dinheiro na economia. Se você coloca mais dinheiro na economia, não tem taxa de juros que vá segurar isso. Basta que você imprima dinheiro. A gente já falou sobre isso no canal. Você procura aqui, vai encontrar vídeos que eu já falei sobre como é a construção do processo inflacionário. E essa forma de colocar mais dinheiro, uma delas é imprimindo, e a outra forma é justamente na concessão de empréstimos. Porque no momento que o banco, ele, em média, ele não empresta o dinheiro que realmente ele tem. Ele, na verdade, empresta um dinheiro que não é dele. E que se as pessoas forem ao banco para retirar esse dinheiro, o que vai acontecer é que talvez ele tenha alguns problemas. Por isso que ele precisa daquele índice Basileia, que parte é dele e parte emprestado é daqueles que deixam o seu recurso lá. Então, se houver uma corrida para o banco, ele começa a entrar em dificuldades. Então, quando ele empresta, ele não necessariamente está com o dinheiro disponível, mas ele faz uma concessão, porque é um processo digital, e por outro lado, ele coloca isso aí, se nós olharmos por balanço, tem um lado da concessão e tem um lado de quem está tomando emprestado. Então você gera um ativo e um passivo, depois você vai ter um final zerado, por isso que a gente não enxerga. Mas esse recurso que é emprestado e que ainda não tem disponibilidade, o que acontece é que você coloca mais dinheiro na inflação. Por isso que baixando a taxa de juros, existe a possibilidade de que as pessoas vão aos bancos para pegar mais dinheiro emprestado para os seus investimentos, enfim, e com isso você tem mais dinheiro circulando e gera mais inflação. Essa é a razão porque ele chega nesse ponto de vista. Mas o principal, ele está aqui. Ó. O nome da Selic na verdade, é um sistema, né? Sistema Especial de Liquidação de Custódia, que são transacionados, onde são transacionados os títulos públicos federais. Aqui é que está o X da questão. Que o governo, quando arrecada, ele arrecada de 3 formas, basicamente. Ou é pelos impostos, que ele já está subindo, ou é pela inflação, que é uma espécie de um imposto embutido que tem ali, porque ele é o primeiro, como ele sabe que acontece a colocação de excesso de dinheiro no mercado, ele é o primeiro que toma. Por isso que a gente diz que é um imposto que está embutido. E a terceira forma é justamente por conta dos títulos
da dívida pública, que, para quem os adquire, gera esta rentabilidade destes títulos, que ficam indexados à Selic. Se você reduz a taxa de juros muito, então as pessoas deixam de ter um interesse, principalmente se o país é um país de risco, que é o caso do Brasil, não o risco político, o risco de pagador. Então, ali existe um efeito de equilíbrio, por isso que não necessariamente a redução da taxa de juros implica no aumento ou numa corrida das pessoas para a renda variável. E as pessoas que fazem análise do mercado, elas oscilam, como foi o caso da Taesa. Há um tempo atrás se falava em secar dividendos, agora tem uma notícia de que os dividendos continuarão robustos. A ideia de que a taxa Selic reduzindo vai aumentar os posicionamentos na Bolsa, não me parece que seja isso plausível pelo que eu acabei de explicar. Isso depende muito, porque é uma relação de compromisso, né? Por um lado, tudo bem, as pessoas retiram mais empréstimos, mas por outro lado, deixam de comprar títulos do governo. O governo também deixa de arrecadar. Ele precisa aumentar de outro lado. Quando ele faz isso, gera mais inflação. Ou seja, a situação do país, ela me parece que ela é instável dentro desse processo, o que faz com que a gente pense que, a meu entender, a tendência da Bovespa ou é ficar nesse patamar que ela veio se mantendo até agora, ou cair um pouco mais. Tendência, eu não sei, realmente eu não faço previsão para a Bolsa de Valores, mas a minha posição não é muito de otimismo em relação à nossa Bolsa. Entendo que ela tem uma tendência de permanecer dentro deste patamar que ela se encontra atualmente. Dito isso, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Fico por aqui, me despeço de você e deixo, como sempre, o meu grande abraço.